Senhor, toda a terra e cantemos. Bom dia. Mais uma vez nós vamos juntos ter a oportunidade de louvar, de glorificar, de exaltar o nosso Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos meditar nos Salmos, capítulo 105, versículo 1 e 2, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, cantai-lhe, cantai-lhe salmos e narrai as suas maravilhas. Deus a quem nós servimos é maravilhoso. E esse Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez nós podermos adorá-lo, glorificar o nome dele. Também ele nos dá a oportunidade de ouvirmos da sua palavra, que vamos ouvir hoje. E também nos concede a graça de juntos podermos compartilhar do amor, da comunhão, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo expresso lá na cruz, através da ceia do Senhor. Nesse espírito de gratidão e de alegria, nós gostaríamos de comunicar também à igreja que os nossos irmãos Abner, Amanda e Abner Miguel, depois que voltaram do interior de Minas, onde o Abner esteve servindo ali por 1 ano e meio, eles voltaram para a igreja que reúne no centro da cidade e congregaram ali mais alguns meses e agora decidiram, um pouco antes da pandemia, mas decidiram reunir conosco. E nós queremos aproveitar essa oportunidade e comunicar aos nossos irmãos que o Abner, a Amanda e o Abner Miguel estarão congregando conosco no Alípio de Melo quando o Senhor nos permitir voltar. Mas eles já estão fazendo parte da família de Deus aqui no Alípio de Melo. Então, nesse espírito de gratidão e de alegria, nós queremos dá-los as boas-vindas e pedir ao Senhor que use o talento deles para a glória do nosso Deus. Vamos falar com Deus. Mais uma vez nós te louvamos, Senhor, pela sua graça, pela sua bondade. Pedimos ao Senhor que receba o nosso culto de adoração ao seu nome. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Bom dia a todos. É muito bom estar podendo hoje trazer os louvores nessa manhã para o nosso culto. Mesmo distante, fisicamente, mas tenho certeza que estamos juntos em espírito e em adoração. Então que possamos dar início ao nosso culto com os louvores. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vós. Irmãos e irmãs, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, tudo que você pedir em oração, tenha fé, acredite, o Senhor Deus tem maravilhas para fazer na tua vida, na tua casa e com nós, a tua igreja. Vamos agora falar com o nosso Deus, nosso Pai, para que possamos estar conectados junto com Ele. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, chego até a Ti primeiramente te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor é longânimo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco a todos os dias. Obrigado, ó Pai, pelas Tuas bênçãos, até mesmo pela tribulação, por tudo que passamos, que sabemos que o Senhor está no controle. Abençoa, ó Pai, a Tua igreja, abençoa os irmãos que estão precisando, que estão com enfermidades, abençoa aqueles que estão desesperados, que estão oprimidos, ó Pai, que o Senhor esteja com eles, dando força, dando ânimo, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Sem o Senhor nós não somos nada. A Bíblia diz, ó Pai, que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que nós vivifica, leva até a Ti as nossas palavras, nossas orações. Receba, Senhor, as nossas palavras como suave perfume, para que assim, ó Pai, possamos ter uma semana agradável, uma semana de bênção, mas mesmo sendo uma semana de luta, mas o Senhor está à frente de todos os nossos passos, de todos os acontecimentos. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na Tua igreja, que em breve, ó Pai, estaremos Te honrando, Te louvando juntos, para a honra e glória do Senhor. Eu Te agradeço, Te bendigo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta hora, quando juntos em perfeita comunhão, eis aqui estão o vinho e o pão, meu corpo e sangue representam. Assim
O pão é o meu corpo morto por vós. Comei em memória de mim. O vinho bebei, é o sangue que dei. Foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Se lembrai de mim, relembrai de mim, relembrai do meu sofrer. Bom dia, amados. Quanto tempo a gente não se vê, não se fala, né? Irmãos, eu sinto muita falta de vocês. Sinto falta da gente estar juntos, da gente aprender sobre Apocalipse com o Jaime, né, pela manhã. Sinto falta daquele intervalo ali de 15 minutos, daquele cafezinho que as irmãs preparam. Sinto falta de a gente conversar, de sorrir, de se abraçar. Sinto falta de congregar, irmãos. Sinto falta dos grupos familiares. Não é fácil, né? Realmente é um momento muito difícil. Mas graças a Deus que nós temos esse recurso, onde a gente pode conversar aqui, eu falo, vocês escutam, depois outro irmão vem e fala, e eu sou edificado. Graças a Deus. Deus tem um propósito em cada situação e eu creio que no final a gente vai sair melhores pessoas, melhores discípulos. Tomara que isso faça uma transformação muito benéfica nas nossas vidas. Irmãos, para essa manhã, para a gente meditar na ceia do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Pegue a sua Bíblia, né? Não é porque você está em casa que você não vai pegar a sua Bíblia. Faça como você estivesse no prédio. Tenha prazer em abrir a sua Bíblia e ouvir do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Graças a Deus por essa passagem. O autor de Hebreus, ele propõe que nós devemos livrar de tudo o que nos atrapalha, que nós devemos nos livrar do pecado que está nos rodeando, o pecado que tenta nos seduzir. E ele fala que isso precisa ser feito de uma forma muito específica. Ele diz que tem que ser com os olhos fitos em Jesus. E eu fiquei refletindo sobre isso. Ter os olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus.
Como eu posso estar com os meus olhos fixos em Jesus, direcionados ao Senhor? Em João capítulo 6, versículo 40, Jesus disse que a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna. Diante disso fica claro que esse olhar para Jesus, ele é espiritual. E esse olhar também pode ser físico. Esse olhar ele é espiritual porque Jesus é espírito. Porque nós adoramos em espírito. E para vê-lo, necessitamos de olhos espirituais. Isso é algo maravilhoso demais para o mundo compreender, irmãos. Ninguém pode conhecer a Deus senão pela pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu me lembro agora daquele cego de nascença que foi curado milagrosamente por Jesus. Ele estava sendo questionado pelos principais da sinagoga sobre a pessoa de Jesus. E aquele ex-cego respondeu: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Irmãos, esse é o tipo de visão que nós precisamos ter. Nós que andávamos cegos pela multidão dos nossos pecados, as nossas iniquidades colocavam como que um tampão nos nossos olhos que nos impediam de enxergar. Mas nós tivemos os nossos olhos abertos milagrosamente por Jesus. No dia em que nós recebemos a sua palavra. Esse é um olhar espiritual para Jesus. Mas esse olhar para Jesus, como eu disse anteriormente, também pode ser físico. Sim, porque ao contemplarmos o Senhor em espírito, nós não podemos mais continuar nas nossas velhas práticas de outrora. Tendo sido revelada a nós a beleza de Cristo, nós devemos imitar as suas atitudes, obedecer aos seus ensinamentos, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou. Devemos andar em práticas que louvem o seu nome, que deem bom testemunho e que, logicamente, vão dar muita alegria a ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi ele quem deu a sua vida na cruz para te salvar, irmão. Para me salvar. Para nos fazer enxergar. Que nós tenhamos os nossos olhos sempre fitos em Jesus. Que estejamos firmes. Que estejamos alicerçados para que tenhamos uma vida plena nele. Só ele pode nos dar uma vida plena. E o prêmio no final que nós vamos receber, o nosso galardão, é a vida eterna. Para sempre. Consegue imaginar você para sempre em regozijando, né? Em alegria junto com Deus, junto com Jesus, junto com os anjos, junto com os profetas, com o Espírito Santo? É algo indizível. Reflita nessa manhã sobre aquele que lhe abriu os olhos. Eu vou tirar agora uns segundinhos aqui para que você pegue o cálice, para que você pegue o pão, que você distribua aí entre os seus familiares ou quem estiver com você assistindo e participando desse culto. Pegue, que eu vou fazer uma oração por você, pela igreja.
Oremos. Senhor, grandioso, como é bom, Pai, servir ao Senhor. Como é bom estar aqui reunido em oração com os irmãos, podendo participar da ceia do Senhor, o mandamento que Jesus deixou. Nós estamos aqui, Pai, humildemente diante do Senhor, para pedir, Pai, que mantenha os nossos olhos abertos. Que mantenha, Pai, os nossos olhos fixos na pessoa de Jesus. Que o que Ele fez por nós, Pai, continue mudando a nossa vida. Que nós possamos nos espelhar nele, Pai, para que nós tenhamos uma vida reta, uma vida correta. Pai, eis aqui agora o cálice e o pão, onde nós vamos lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário. O pão que simboliza o corpo do teu filho martirizado e pregado naquela cruz. O sangue puro, sem pecado, derramado, necessário, Pai, para nos limpar de todos os pecados, para nos abrir os olhos. Muito obrigado, Pai, que o teu nome seja para sempre glorificado. Em nome de Jesus, a tua igreja finaliza essa oração comigo. Em nome de Jesus. Amém. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Oh, a Ele seja a glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera sobre nós. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos, amém? É chegado o momento de oferta e eu pergunto, quanto do seu tempo você está ofertando para Deus? Essa pandemia, esse coronavírus, a maioria, quase todos aí confinados em casa, e quanto você está ofertando do seu tempo para Deus? Vamos lá em Gênesis, só para ver um pouquinho da história de Noé. Noé tinha 500 anos quando Deus falou para ele construir a arca. E naquela época não chovia, Mas Deus falou, construa uma arca porque vai haver um dilúvio. Noé era um lavrador, agricultor, então ele entendia de agricultura. Mas quando Deus falou com ele teve fé nas palavras de Deus e dedicou tudo que tinha e ofertou todo o seu tempo para construir a arca. E nesse tempo construindo a arca, pregando
o que Deus tinha falado, né? Teve dificuldades, zombaria, ninguém acreditando nele. Naquela época não chovia, eles falaram dilúvio. Não sei se está meio louco, né? Mas Noé teve fé e construiu a arca. E os que creram no que Noé pregou foram apenas ele e a sua família, no total de 8 pessoas, né? E então ele dedicou durante 100 anos, que com 600 anos chegou o dilúvio, ele dedicou durante 100 anos tudo que tinha e todo o seu tempo, ofertou todo o seu tempo a Deus. Mas a recompensa qual foi? A recompensa de Noé foi que quando baixaram as águas, quem era o homem mais rico da terra? Noé, porque ele tinha toda a terra a seu dispor, né? Então eu pergunto, quanto tempo você está dedicando a Deus? Né? Temos que dedicar a Deus todo o nosso tempo pela fé, sabendo da certeza da vinda de Cristo e morarmos na eternidade com Deus. Então, quanto mais dedicarmos a Deus, quanto maior a nossa fé, eu tenho certeza que mais próximo de Deus, mais próximo na eternidade com Deus ficaremos, né? Então, vamos buscar a Deus com fé e com alegria no coração e ofertar todo o nosso tempo a Deus. E ofertar também, por que não financeiramente, né? Temos visto aí irmãos passando dificuldades imensas, então nós temos que contribuir também, contribuir financeiramente, né? Se você está guardando dinheiro para um retorno, para quando nos unirmos novamente na congregação, tudo bem. Se você está passando para um irmão necessitado, tudo bem. Mas se você também sentir que pode também contribuir, entregando o valor para a congregação, você pode também depositar, fazer uma transferência, fazendo depósito, né? O número da conta está embaixo, né? Você faça o depósito também e com certeza os nossos presbíteros, homens abençoados, eles guiados por Deus, com certeza, eles farão o direcionamento da coleta, né? Então, irmãos, ofertamos com alegria no coração e dedicando o nosso tempo, principalmente nesse tempo, dedicando o nosso tempo a Deus, ofertando o nosso tempo a Deus, que com certeza seremos recompensados, que é o que está na palavra de Deus, né? Então vamos orar para Deus, abençoando essa nossa oferta. Pai amado, louvado, exaltado e glorificado seja, Pai. Obrigado, Senhor, por sermos abençoados, por podermos ofertar para ajudarmos, Pai, os nossos irmãos necessitados, que precisam. Somos abençoados, Pai, por Ti, então podemos também, através das Suas bênçãos, abençoar os nossos irmãos necessitados, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por todos, e que nossas vidas seja repleta das bênçãos do Senhor, e o Senhor nos guiando, nos protegendo e tendo a certeza de que o Senhor estará conosco, nós estaremos contigo na eternidade. E é no santo nome de Jesus que eu lhe oro e lhe agradeço. Amém, Pai. Mantos e palmas se espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe se começa a ver o Filho do Homem que montado vem. Enquanto 1000 vozes ressoam por aí, hosana ao que vem, em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana,
Rei, como na estrada de Jerusalém. Um dia também poderemos cantar a Jesus Cristo que virá outra vez para levar-nos ao eterno lar. Enquanto mil vozes ressoam por aí, hosana ao que vem em nome do Senhor. Como um alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, hosana ao Rei, hosana, hosana ao Rei. Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. Que a graça e paz do Senhor esteja com cada um de vocês. A minha oração é que esteja tudo bem na sua casa, com a sua família, com todos os seus entes queridos. Muito bom a gente poder utilizar dos meios digitais para nós podermos sentirmos um pouquinho mais próximos uns dos outros. E nesse domingo 21 de junho de 2020, é o 15º domingo que nós não nos encontramos, não nos reunimos no templo. Realmente o coraçãozinho está muito apertado, a saudade é grande, mas que o Senhor esteja preenchendo com o seu Espírito Santo o coração, a saudade de cada um, e que nós possamos, através da palavra de Deus, sentirmos mais juntos, mais próximos, com o coração mais aquecido. Nessa manhã, gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus e gostaria de falar sobre coisas que nos causam danos. São boas ou más? Para começar, eu gostaria que você pudesse me acompanhar numa leitura no livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 1. Jó 14, versículo 1. A palavra de Deus diz o seguinte: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos teus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Palavra do Senhor. O patriarca Jó expressou muito bem a desesperança que muitos sentem acerca dos problemas da vida. Nessa leitura que nós fizemos, Jó capítulo 1, capítulo 14, versículos 1 e 2. Jesus nos diz que não devemos ter medo do homem, nem do que ele pode nos fazer. Mateus capítulo 10,
versículo 28, a palavra de Deus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. No entanto, é uma atitude difícil de se manter. Existem tantos problemas, os mais diversos, que nos assediam, que se torna difícil, na verdade, crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos passando tempos difíceis, estamos em meio a uma pandemia, estamos numa situação crítica ao redor de todo o mundo. Vemos os americanos passarem por momentos difíceis em seu país, nos Estados Unidos, depois daquela morte do George Floyd. Quantas manifestações, dia após dia, que se espalharam também por países na Europa, aqui na América do Sul. Dias difíceis, as pessoas estão desrespeitando a ordem dos governos de isolamento social, fazendo bagunça em sítios, nos bairros mesmo das cidades, fazendo festas, acumulando pessoas, fazendo contato às pessoas e com uma iminência muito grande da transmissão desse vírus Covid-19. São dias difíceis e existem tantos problemas, os mais diversos, que nos assediam. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus disse a Israel há séculos atrás: te propus a vida e a morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse princípio não mudou. As coisas que nos acontecem nessa vida podem ser para nós tanto bênção como uma maldição. Depende de nós. O que serão? Gostaria de falar sobre coisas que nos causam danos, se elas são boas ou se são más. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês hoje pela manhã: tentações e provações da vida. As tentações vêm para todos nós. Ninguém está imune. Até mesmo para o Filho de Deus, quando ele andou nessa terra, entre os homens, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. As Escrituras nos diz em Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Enquanto vivermos, Satanás sempre estará nos tentando
portanto, precisamos estar preparados para os obstáculos que Ele irá colocar no nosso caminho. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nós lemos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O nosso verdadeiro problema com a tentação tem as raízes na satisfação, no prazer que o pecado dá. Em Hebreus capítulo 11, versículo 25, a palavra de Deus fala que Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Se não houvesse prazer no pecado, pouco de nós seriam tentados. Mas se avaliássemos o quanto é breve, passageiro, esse prazer e como é longo o remorso pelas nossas más ações, a tentação não seria tão forte. A palavra de Deus pode nos ajudar nisso, pois diz o salmista em Salmos capítulo 119, versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Mas existe também prazer lícito na tentação. Tiago diz no capítulo 1, versos 2 ao 4: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando fraquejamos, a tentação, ela se torna uma maldição para nós. Porém, quando resistimos firmes, até mesmo a pior tentação se transforma no meio de crescermos e nos aproximarmos de Deus. A enfermidade pode ser uma bênção ou maldição. Nenhum de nós fica doente por escolha própria. Mas como lidamos com a enfermidade? Muitos se tornam amargos. Se perguntam quando algo acontece com eles, por que isso aconteceu comigo? Assumindo uma atitude adequada, até mesmo a enfermidade pode ser uma bênção para nós. Quando Jó ficou enfermo, ele se espantou, porém jamais culpou ou amaldiçoou a Deus. Por isso, ele foi encorajado a fazer, como ele foi encorajado a fazer por sua esposa. Em Jó capítulo 2, versículo 9, Jó capítulo 2, versículo 9, a sua esposa, ela diz o seguinte: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ao apóstolo Paulo foi dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7. Ele orou 3 vezes pedindo livramento, mas o Senhor respondeu no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios. A parte A do versículo diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
A atitude do apóstolo então mudou. Veja o restante do versículo 9 e o versículo 10. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Seria fácil dizer: Senhor, servirei melhor ao Senhor se minha saúde fosse boa. Mas Paulo não fez assim. Estava determinado a servir a Deus com um espinho na carne ou sem ele. Ouça o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 11, a parte B do versículo e o versículo 12. Aprendi viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. A enfermidade pode nos dar o mesmo tipo de força que Paulo tinha, se aprendermos com ela o quanto precisamos de Deus se o procurarmos. Um outro ponto que queria falar hoje de manhã com vocês. O prazer pode trazer-nos bênção ou maldição. Algumas pessoas parecem pensar que, porque o pecado nos dá prazer, então todo prazer é pecado. Porém, isso não é verdade. O escritor de Provérbios, no capítulo 17, verso 22, afirma que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quem fez esse mundo tão bonito, com suas plantas, sua natureza exuberante, seus pássaros, seus animais, quem é o Criador do amor que une a família, pai, mãe e filhos? O Deus que nos criou e tudo o que nos rodeia deseja que gozemos a vida. Quando Jesus quis mostrar a alegria de Deus, quando o pecador arrependido se volta para Ele, contou-nos a parábola do filho pródigo. Observe que o clímax dos acontecimentos, o pai diz aos servos, entre outras coisas: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Lucas capítulo 15, versículo 23. Talvez o rosto abatido, que as pessoas pensam indicar piedade e arrependimento, agradando assim a Deus, na verdade, não faz. Quando os pecadores voltam ao lar, Deus prepara uma grande festa. Essa é a mensagem da história que Jesus contou em Lucas capítulo 15. Entretanto, coisas e atividades que nos dão prazer podem também se tornar uma maldição que nos leva para longe de Deus. Uma criança pela qual os pais oraram e com a qual se rejubilaram quando nasceu, pode se tornar uma desculpa para os pais faltarem às reuniões da igreja. Um carro, um sítio, um jogo de futebol, em si mesmos não tem nada de errado. Porém, podem levar pessoas a se afastarem de Deus, porque passam a ser prioridades. Algumas vezes, até mesmo o prazer da companhia de irmãos da fé pode impedir-nos de pregar o Evangelho ao perdido, pois preferimos ficar com a nossa própria gente
e assim deixando o perdido continuar perdido. O prazer pode nos ajudar a sermos melhores cristãos ou pode nos afastar de Deus. A escolha é nossa. O último ponto que eu queria trazer hoje de manhã para vocês fala que o Evangelho pode ser bênção ou maldição. Lucas capítulo 16, versículos 15 até 16, registra as palavras de Jesus aos discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, em Romanos capítulo 1, versículo 16: Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem dúvida, então, o Evangelho é uma bênção para toda a humanidade. Ele mostra o caminho para Deus através da fé em Cristo e proporciona salvação eterna para todos. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 21, a palavra é poderosa para salvar as nossas almas e tem poder para nos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Tiago, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus diz: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É pela palavra de Deus que nos são doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 3, segundo Pedro capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus novamente nos diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, Pedro está falando que nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Isso faz com que o homem de Deus seja perfeito, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17. O Evangelho é realmente uma bênção para todos nós. Mas, e quanto àqueles que ouvem o Evangelho, porém não cumprem, não obedecem ao que Jesus diz? Paulo nos dá a resposta na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomados por vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se alguém recusa obedecer ao Evangelho, traz sobre si a vingança de Cristo. Aqueles que recusam ouvir a Jesus, ele lhes diz, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia.
o Evangelho será uma bênção para aqueles que o aceitam e uma condenação para os que o rejeitam. Concluindo esse nosso estudo hoje pela manhã, as experiências dessa vida, com todos os prazeres e tentações, podem trazer tanto bênção como maldição. Nós determinamos, pela maneira que respondemos a ele ou a essas experiências, o que será bênção ou maldição. Deus pode trazer satisfação em qualquer das nossas experiências se permitirmos que Ele conduza as nossas vidas. É por isso que Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse momento terrível que nós estamos passando, nós temos que entender que de alguma forma ele coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez eu não consiga falar agora, responder para você como que ele pode cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Mas estejam certos, a palavra de Deus não mente. Esse momento é um momento em que nós devemos nos resguardar. É um momento em que nós devemos nos voltar para dentro de nós mesmos, para dentro da nossa família, estarmos juntos, estarmos unidos, estarmos em oração, meditando na palavra de Deus. E eu tenho certeza que esses momentos irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus conceda-nos a sabedoria para encontrarmos o caminho certo, a fé para aceitá-lo e a coragem para segui-lo. Que tudo nessa vida venha concorrer para que possamos nos preparar para a vida futura com Deus. Esta é a palavra do Senhor nesse domingo de manhã. Que Deus os abençoe e continue os guardando e os livrando de todo o mal. E lembre-se, todas as nossas atitudes nos conduzem para boas coisas ou para as coisas ruins. Coisas que nos causam danos, são boas ou são más? Um bom domingo a todos. Louvado seja Deus, quando estou em verdes pastos, tranquilas águas onde tudo é bom. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando estou em um deserto, no meio de um vale escuro. Louvado seja Deus, toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus, quando sinto bem o seu calor, a plena paz está ao meu redor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando ando em tribulação, estou sofrendo uma provação. Louvado seja Deus, toda bênção dada a mim eu transformarei em louvor. Mesmo quando as trevas vêm, tu és meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor,
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com temor, louvado seja o Senhor. O nosso Deus eterno dará, o Deus eterno tirará, mas afirmamos já com temor, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nome sobre toda a terra e céu. Bom dia, igreja, que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por este culto que rendemos ao Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja em Alípio de Melo, pela vida dos jovens, crianças, irmãos, irmãs, todos que permanecem unidos, ó Pai. Mesmo distante, mediante esta pandemia, todos estão aí conectados nos seus lares, com seus familiares, unidos em uma só fé, em um só amor, em um só batismo, em uma só comunhão. Que a tua presença seja com cada um, traga renovo, traga alegria, paz, ânimo para todos em nome de Cristo Jesus. Ensine-nos permanecermos, ó Pai, aguardando a tua vinda, confiado na tua palavra, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.